religião e misticismo. Vamos então falar aqui sobre experiência mística. E a experiência mística ela pode ser caracterizada, de modo resumido, por uma sensação direta de ser um só com Deus ou com o Espírito do Universo. Aí depende muito do que a pessoa acredita, certo? Apesar de a oração e o sacrifício implicarem uma grande distância entre Deus e o homem, ou entre Deus e o mundo, o místico tenta transpor esse abismo. Então, a oração, né, e o sacrifício é uma demonstração de que assim, há uma distância entre você e o sagrado. Então você faz sacrifício, você faz prece, porque o sagrado está num outro nível. Mas na experiência mística você acaba meio que acessando, é como se você estivesse passando por um portal e chegando naquela dimensão ali. O místico, ele não sente a existência desse abismo, dessa distância entre a divindade e o humano. Ele é absorvido em Deus, ele se perde em Deus, ele desaparece em Deus, ele é meio que assim, se mistura, mergulha, né, é envolvido, uma coisa mais ou menos assim. Isso porque aquilo a que normalmente nós nos referimos como eu, não é o nosso eu real. E aí o místico experimenta, pelo menos por alguns instantes, a sensação de ser indivisível de um eu maior. E é claro, não importa que ele vai dar o nome disso a isso, de Deus, Espírito Universal, o eu maior, o vazio, o universo, alguma coisa. Por exemplo, nós temos uma ideia de divindade. No caso de outras religiões, algumas nem divindade têm, né? Como é o caso do budismo, por exemplo. Então, a gente tem no caso do candomblé os orixás. Então a gente tem entre os hindus as milhares de divindades. Então a pessoa ela entra numa dimensão em que ela meio que se mistura com esse sobrenatural, e isso a gente chama de certa forma de experiência mística. E por exemplo, um místico indiano disse certa vez: quando eu existia, não existia Deus, agora Deus existe e eu não existo mais. Ele se perdeu em Deus. Então, ou seja, aquela ideia, né, de que quando o indivíduo ele chega naquele nível, né, de comunhão, então é meio que assim, ele não existe mais, né? Agora ele está naquele diálogo, né, contínuo, ele está naquela atmosfera contínua, de tanto que no mundo comum dos mortais, a gente às vezes até vai chamar esse indivíduo de fanático. Você vai perceber, até você mesmo, sabe quando a gente está bem crente mesmo, aquele período que assim, tu está no óleo, aquela coisa assim, você pode reparar que até os parentes te acham estranho. Às vezes até o pastor vai falar: pô, vai devagar aí, desacelera aí um pouquinho. Tá dando para entender? Porque a pessoa ela tá de um jeito que assim, ela tá ali e foi, né? Então, quero só deixar claro, tá, gente? Sou batista, evangélico, cristão, não estou misturando as coisas, só estou falando da experiência mística, tá certo? Porque a Ana Paula está me olhando, parece que está vendo a minha alma, entendeu? Eu sou crente, tá? Amigo, né? Então, oxe! Ô, gente, esquece isso. Então, continuando aqui, né? No entanto, uma experiência dessas não acontece espontaneamente. O místico ele deve percorrer o caminho da purificação e da iluminação até o seu encontro com Deus. Aí é aquilo que no nosso ambiente evangélico a gente vai chamar muitas vezes de consagração, de dedicação. Ou seja, você não vai ter uma vida comum dos outros membros da igreja, você vai ser um cara que vai estar no nível de busca maior, certo? E aí, nesse caso, tem uma série de níveis ou estágios, né? Muitas vezes inclui o ascetismo, né? A pessoa que ela vai se distanciar das pessoas, em alguns casos, né? Exercícios respiratórios, técnicas de meditação e assim por diante. Então que de súbito o místico ele alcança o seu objetivo e pode exclamar. Em alguns casos, né, que não é o caso do cristão,
né? Eu sou Deus, glória a mim, como é grande a minha majestade, o tipo do ó Pai, né? E assim por diante. O indivíduo ele vai chegando no nível que ele se mistura com o sagrado, né? E onde a gente vai ver que assim, no ambiente evangélico, às vezes pode rolar até um certo delírio, né? Isso pode acontecer. A pessoa, ela atribui a si mesma, algo como se de repente fosse o próprio Deus ali, e às vezes não é Deus ali, né? Então, como é que eu posso dizer? Tem a experiência verdadeira, mas tem também aquela questão, né, da pessoa que ela acha que está tendo a experiência, está certa de que está tendo a experiência, né? Com todo respeito àquela questão do Henrique Cristo, mas assim, eu lembro que uma vez ele foi, acho que se eu não me engano, acho que foi no debate de melodia, e o pastor Fausto Aguiar de Vasconcelos fez uma pergunta para ele, eu não sei se foi em grego ou em hebraico, aramaico, uma dessas três palavras aí. Ele não respondeu. E aí ele explicou, né, que agora ele está num outro nível, não sei o que naquele período e tal. Sim, foi, né? Mais ou menos por aí. Delcio, por gentileza, passa o perfume que eu estou vendendo aí pro pessoal, tá bom? É R$30 para ajudar lá em casa. Desculpa aí você dar aula, tá? Então eu tenho que levar o leite da criança. E aí, Não é amostra, porque a fixação é grande, entendeu? Então são R$30 mesmo esse frasco aí. Aí nos menores frascos ficam os melhores perfumes. Continuando aqui, a respeito do assunto que a gente estava, o incentivo, né? Agora já foi. O incentivo de um místico com frequência é um amor ardente por Deus. Assim como o amante se esforça para se unir com o objeto de seu amor, o místico se esforça para se tornar um só com Deus. Há um anseio que permeia o mundo todo. Essa radiância divina que se encontra no homem anseia por se libertar de sua existência individual. Então é como se assim, eu não quero só estar aqui na minha dimensão, eu quero estar na outra dimensão. No contexto cristão, é aquela questão de você ser cheio, ser pleno, ser vencido, ser dominado, de modo que você possa declarar, não vivo mais eu, né? Que é claro, retoricamente um monte de gente fala aí, mas na prática a teoria é outra, mas aí não vamos falar de coisa triste, né? Vamos falar de coisa boa. Seguindo aqui, pois aquele que anseia por Deus, anseia simplesmente por aquilo que Deus anseia. É nesse êxtase místico ou união mística que se dá o encontro com Deus. Eu sou aquilo que amo, exultava um místico persa, e aquele a quem amo sou eu. É aquilo que eu acabei de falar agora. Em algumas outras religiões tem aquele momento, né, da experiência mística ser de tal forma que o sagrado e aquela pessoa acaba sendo uma coisa só. E aí você vai conversar com a pessoa e a pessoa fala assim, não sou eu, não é fulano de tal que está aqui não, entendeu? Mais ou menos por aí. E aí, quais são as tendências místicas? Podemos encontrar tendências, depois dá uma curtida lá no vídeo, falou? Assistir. Não precisa dizer onde você vai não, falei para depois dar uma curtida no vídeo. Não, tranquilo. Aí o que acontece? É coisa séria mesmo. Mas voltando para cá, a gente pode encontrar tendência mística em todas as grandes religiões do mundo. E as descrições que os místicos nos fornecem da experiência mística demonstram uma notável uniformidade, apesar das fronteiras sociais, culturais e religiosas e de enormes diferenças cronológicas e geográficas. Por exemplo, há uma diferença clara entre islamismo, entre cristianismo, entre várias outras religiões, né, de culto afro, religião oriental, mas existem elementos que são similares. Pois não, então. Quando o pastor falou assim, que parece que a pessoa se coloca como se fosse um Deus, seria isso? Uhum. Mas também não tem... E aquele lado quando a pessoa, às vezes, por exemplo, a pessoa está sendo usada por Deus. Isso já aconteceu, pessoas falarem comigo, eu sinto mesmo que Deus está falando comigo. Isso seria errado, pastor? Não, o que acontece é que é o seguinte, a parte complicada da experiência religiosa é que você não tem uma régua para medir. Sim, claro. Então, como você não tem uma régua para medir, uma pessoa pode acreditar
que está sendo canal de Deus e não está sendo. Certo. Aí é que está a questão, porque, por exemplo, você teve um discernimento. Agora, digamos que de repente, alguém que viu, né, fulano de tal, falando contigo daquele jeito, e você consegue discernir, pô, isso aqui foi Deus. No dia seguinte, se a pessoa fizer a mesma coisa, não, isso aqui não é. Mas a outra pessoa, se ela não tiver discernimento, ela ainda traz os amigos, vamos lá, porque quando fulano fala, é batata, entende? Então, Sem Deus, né? essa é a parte complicada da experiência é essa, porque assim, você não tem onde se segurar. E aí, às vezes, né, uma pessoa que está tendo um problema mental, um problema de alucinação, coisa do tipo, pode estar servindo de guru, de iluminado para alguém. Entende? É um negócio assim que é uma terra que é um terreno arenoso para se pisar. Então, daí onde é muito mais cômodo a pessoa dizer o quê? Não existe. Ou a outra pessoa falar assim, eu acredito e acredito em tudo. Então, nem um extremo, nem outro. Porque a Bíblia também fala sobre provar os espíritos, exatamente. Né? Hoje, na minha leitura devocional, estava aquela passagem, né? Como é que você vai saber se um profeta é de Deus ou não? E aí o texto diz o seguinte, ó, se ele falar em nome de outros deuses, será o mesmo, né? Tudo lá era matar, né? Aí acontece, né? Se ele falar em nome de outro Deus, mata. Agora, e se ele falar em teu nome, como é que a gente faz? Se ele falar e não cumprir, mata também. Mas agora, se ele falar e cumprir, é porque era de Deus. Então, assim, lá no Antigo Testamento tinha critérios, né? E no Novo Testamento a gente vê a questão se glorifica a Deus, se não glorifica, assim por diante. A mesma coisa a gente hoje como cristão. Uma coisa que pode ser até sobrenatural, mas se não glorifica a Deus, o cristão ele rejeita. Não, tudo bem, eu vi a manifestação, eu vi a luz, ou eu vi isso, ou eu ouvi não sei o que lá. Tá, mas não glorifica a Deus, eu rejeito, eu não quero para mim. Não interessa se vem cura, se vem prosperidade, mas se não glorifica a Deus, eu não quero isso para mim. Porque se não glorifica a Deus, não é do Deus em quem eu creio. E se não é do Deus em quem eu creio, eu não quero. Entende? Ou seja, até reconhece que há uma sobrenaturalidade ali, mas não é a fonte sobrenatural a qual eu me apego. Sentiu cuidado para falar, né? A gente vai ficando esperto. Então, sabe como é que é, né? Então, a gente, por exemplo, vai observar, né, que apesar dessas diferenças, seja cronológicas e geográficas, ou de fronteiras sociais, culturais e religiosas, há uma certa uniformidade aí. Isso nos permite falar de uma dimensão mística em todas as religiões, e foi por essa razão que o filósofo alemão Leibniz chamou o misticismo de filosofia perene, a filosofia perene. E aí, qual é a característica do estado místico? Com base nos relatos de místicos de várias épocas e culturas, normalmente são atribuídas as seguintes características à experiência mística. Primeiro, o místico sente uma unidade em todas as coisas. Há apenas uma consciência ou um Deus que permeia tudo. Então ele tem aquela ideia, né, lembra? Nele, por ele, nós nos movemos, vivemos, existimos, né? Então é aquela questão, né, de que há uma imanência divina, seja na natureza, no corpo humano, no universo, e aquele caso, ele é o Deus de perto, ele é o Deus de longe, né? Se eu subir ao céu, ele está lá, se eu for, né, nas profundezas do mar, ele está lá, ou seja, não há como fugir dele. E aí, nesse caso aqui, embora o místico ele já venha se preparando há muito tempo para seu encontro com Deus, tanto que tem aquela questão, alguns, né, ficam dentro de um recinto durante um período de tempo, né, bebe algo, come algo, faz isso, faz aquilo, né, questão de roupa, cabelo e assim por diante. Então, aí, por exemplo, por quê? Para se dedicar, para se consagrar, né, e para quê? Para ter mais contato. Ou seja, você percebe que assim há um distanciamento das coisas comuns
para você ficar mais sensível ao sobrenatural. E isso não é numa religião, é em várias, né? É em várias, inclusive na evangélica. Essa condição, deixa eu ver, embora o místico venha se preparando há muito tempo para seu encontro com Deus ou com o Espírito Universal, sente-se passivo quando isso acontece. É como se ele fosse tomado por uma força externa. Falamos isso aqui agora há pouco. Essa condição se caracteriza pela intemporalidade. O místico se sente arrancado para fora da existência normal de 4 dimensões. O êxtase em si o êxtase em si é transitório e, em geral, ele não dura mais que alguns minutos. É aquela questão que a pessoa ela chega no nível como assim, uau! E isso faz com que a pessoa faça o quê? Eu quero ir no próximo culto, eu quero ir na próxima reunião, eu quero passar por essa experiência de novo, eu quero ir lá naquela oração, eu quero ir lá naquele não sei o quê. Ou seja, porque ela teve uma experiência, aquilo mexeu com ela, né? Aquilo mexeu com o íntimo dela, tanto que ela chegou no êxtase. E aquilo para ela é mais importante do que qualquer outra coisa na vida. Ela já está no nível que as outras pessoas, fulano está inventando moda. Por quê? Porque as outras pessoas não passaram pelos degraus que ela passou. É mais ou menos assim. Por isso que eu falei, na nossa própria comunidade a gente acaba se distanciando dos nossos iguais. Porque a gente vai chegando num nível, né? Não é que a gente é mais salvo, é mais cristão, é mais crente que o outro. Isso é uma questão de ter mais dedicação. É como, por exemplo, você tem 2 braços, 2 pernas como todo mundo. Mas se você fizer atividade física mais do que outra pessoa, sua tonicidade muscular vai ficar muito mais densa do que do outro, né? Se você, por exemplo, vive comendo fofura e bebendo Coca-Cola ou Toby, alguma coisa do tipo, você vai ter uma estrutura física diferente do camarada que come proteína, legume, verdura e assim por diante. Ou seja, é todo mundo a mesma coisa, mas dependendo da dedicação que você faz, do investimento que você faz, o resultado é outro, né? Tá dando para entender? E aí, voltando aqui, mas ele possibilita um novo insight, né? Ou seja, o êxtase, que é transitório, possibilita um novo insight, que permanece com o místico depois da experiência. Ou seja, depois da experiência mística, depois do êxtase, o místico, ele meio que assim, como o caso de Moisés, quando ele volta do monte, né? Aquela coisa assim, eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais a mesma pessoa, né? Ou seja, as minhas conexões sinápticas sofreram alguma alteração, porque eu vi, ouvi, senti, pensei algo diferente do que eu tinha visto, ouvido, sentido e pensado antes desse meu encontro, digamos assim, né? Então, essa compreensão é inexprimível, não pode ser comunicada a outros. Essa experiência é uma experiência única. Você pode até dizer, foi muito bom, eu gostei, é uma sensação muito boa. Tá, mas é que nem você falar do gosto do sorvete de baunilha para alguém que nunca chupou sorvete de baunilha e que nem sabe o que é sabor baunilha. Assim, você fala, olha, sorvete de baunilha, é muito bom, né? Aí a pessoa, É que já viu quando você conversa com alguém que cita o nome dos outros que você não conhece? Não tem fulano? Eu viajo junto. Porque se eu vou perguntar quem é fulano, é o filho do Beltrano. Eu não sei quem é Beltrano. Então é melhor, vai, conta, né? Entende? Então é mais ou menos assim. A experiência é sua, ela é única, né? Daí, mais uma vez, a questão de que assim, quando a gente fala de Bíblia, a gente está falando de um dado objetivo, que tem questões subjetivas na interpretação, mas é um dado objetivo, está escrito lá, aquilo ali. Quando a gente fala de uma visão, de uma audição, aí é subjetivo. Você está acessando aquela dimensão, eu não, eu só posso acreditar em você. Aí é nessa hora que é perigoso. Por quê? Porque você pode estar realmente acessando, como você pode estar tomando um remédio que está dando efeito colateral, ou não está nem tomando o remédio, entende? Então assim, é uma série de situações, né, que aí quando eu falo isso, aí alguém já fala que eu não sou crente, deu para entender? Então, mas percebe que assim, você tem que estar atento, né? Por quê? Porque uma das coisas que você vai perceber quando algo realmente é sobrenatural, é porque
Quando o indivíduo ele vai ter alucinação, ele tem uma alucinação que é uma coisa que fala só para ele. É como, por exemplo, quando você tem um sonho ou um pesadelo e você está discutindo com alguém, você não está discutindo com alguém, você está discutindo consigo mesmo. Aquela personagem no seu sonho está falando coisa que está no teu pensamento. Está dando para entender? Agora, quando você está realmente fazendo algo concreto, é algo que a outra pessoa fala assim, epa, eu não sei se devo perceber a diferença onde eu quero chegar, né? Não estou aqui advogando nem defendendo nenhuma experiência mística, só estou dizendo que assim, quando é algo que a gente pode realmente chamar de sobrenatural, é algo que assim, vai além do universo do indivíduo, porque, como é que eu posso dizer? O indivíduo, ele teve uma alucinação, então ele falou consigo mesmo, mas achou que está falando com um mistério qualquer. Quando é algo que realmente é algo que mexe com a gente, é aquela coisa que é falada e que é feita, você fala assim, ou alguém contou para ele, ou tem algo de misterioso nisso daí. Porque como a gente vive numa época pós-iluminismo, a gente quer que tudo caiba dentro da razão, mas existem razões que a razão desconhece. Então é aquele caso, as religiões elas não iam durar tanto tempo se o homem não tivesse alguma coisa de misteriosa nele. Tanto que você, para não acreditar no sagrado, você tem que ser treinado, doutrinado, ciência, faculdade, um monte de coisa. Para você acreditar no sagrado, basta cair um raio, basta a sua vida ser ameaçada. Então você percebe que assim, nós temos uma predisposição para o sagrado, não para o ateísmo. Entende como é que é o negócio? Então, seguindo aqui, como a experiência é paradoxal em si mesma, o místico vai usar paradoxos ao tentar descrever o estado que experimentou. Passa para a Jaciara, por gentileza, por favor, ajuda aí. Aí, nesse caso, assim, pode definir o ser encontrado como abundância e vazio, escuridão ofuscante ou algo parecido. Então, assim, porque como é algo que está fora da nossa dimensão racional, não tem nenhum compromisso com a nossa lógica. Aí é que está a questão, né? O sagrado, ele não tem aquela coisa de eu tenho que caber no raciocínio do fulano. Daí onde muitas vezes nós temos problemas com teologia. Por quê? Porque a teologia que a gente discute, ela não vem pura e simples da Bíblia. Ela passa por sistemas filosóficos, ela passa pela patrística no primeiro século, ela passa pela escolástica na Idade Média, ela passa, né, pela influência do Renascimento e do Iluminismo, né, com Reforma Protestante, teologia contemporânea. Ou seja, você tem uma série de coisas que te afastam daquele Jesus lá da Palestina. E aí a gente muitas vezes vai querer, aí eu sou obrigado a citar Renato Russo na música Índios, quem me dera ao menos uma vez entender como só Deus ao mesmo tempo é três. Porque filosoficamente a teologia tenta fazer, encaixar a ideia de que, ouve Israel, só existe um Deus, mas no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? Tomé fala, meu Senhor e meu Deus. Quando qualquer pessoa se prostra diante de um anjo, não faças tal. Quando alguém se prostra diante de Jesus, Jesus não impede. Então, aí por exemplo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você vê isso lá em Romanos. Só que em Romanos está fazendo uma citação de Joel. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. O Senhor em Joel é o que a gente chama de Jeová, que é o Yavé, né? Ou o nome impronunciável. Mas em Romanos, o Senhor a ser invocado é Jesus. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, olha a mistura. Ou seja, as escrituras não têm preocupação nenhuma de explicar nada para a gente. Os teólogos é que ficam sofrendo lá. E aí eles tentaram arrumar. Então você tem lógica, você tem metafísica, você tem uma série de elementos, né? Para quê? Fazer a fé caber no pensamento de então, até para os cristãos do primeiro século não parecer
não parecerem mera superstição, né? E não uma religião séria, uma coisa mais ou menos assim. Então, não sei se dá para perceber que o mistério é mistério. Se for explicado, não é mistério. Entende? Então, é importante a gente observar isso, que assim, eu acho até bacana o pessoal querer explicar tudo e tal, mas assim, tem coisa que você crê e pronto. Crê e pronto. Entende? Crê e não crê. E detalhe, não adianta doutrinar o cara se o cara não tiver fé. Ele vai ter informação na cabeça. Como eu falei, perdão, como eu falei no estudo da minha igreja. O cara vai no restaurante, em vez dele comer o bife, ele come o papel do cardápio. É o que acontece com muito crente. Ele tem informação cerebral, mas ele não degusta do que está sendo oferecido. Ele tem a coisa na cabeça, ele tem a letra, né? Imagina, eu quero um bife com fritas. Aí, em vez de eu comer o bife com fritas, eu como o papel que está escrito bife com fritas. A coisa está mais ou menos assim. É como o jornalista que entrevista você e o seu filho. O seu filho conhece o calor do seu abraço. Ele de repente não sabe quem foi você na infância, ele não sabe quem foi sua primeira namoradinha, ele não sabe em que seu pai trabalhou, ele não sabe nada disso, né? Mas ele sabe o que é ser carregado no colo, ele sabe o que é abraçar você, ele sabe o que é dormir do seu lado quando ele tem um pesadelo de madrugada. O jornalista não sabe nada disso. Então muitas vezes o religioso, ele é um jornalista, digamos assim, não um filho. Ou de repente aquele cara, né, que come o cardápio, mas não come a refeição. É como aquele filho, né, que ficou, mas ele estava tão afastado do pai quanto o filho que foi embora. Quer dizer, estava mais afastado porque não se percebia afastado. Ele se achava próximo, né? É uma coisa para pensar. E aí, vindo para cá, é somente quando o místico apresenta uma interpretação religiosa ou filosófica de sua experiência mística que o seu contexto cultural entra em foco, especialmente no misticismo ocidental, cristianismo, judaísmo, islã. O místico irá ressaltar que seu encontro foi com um Deus pessoal. Mesmo que tenha sido absorvido em Deus, ele costuma dar ênfase ao fato de que havia uma certa distância entre Deus e o mundo. Percebe? Assim, ele fala da experiência, mas a experiência dele está carregada de doutrina. Entende? E aí, por exemplo, algo da relação eu-tu ou eu-Deus se mantém. Esse tipo de misticismo já foi chamado de misticismo teísta. No misticismo oriental, hinduísmo, budismo, taoísmo, é mais comum afirmar uma identidade total entre o indivíduo e a divindade, ou o espírito universal. Até porque, como eu falei, tem religião que não tem divindade. Poderíamos dizer que esse encontro do místico com a divindade ocorre como uma relação eu-eu. Sim, pois Deus não está presente como uma mera centelha na alma do homem. O divino existe em todas as coisas deste mundo, é uma realidade imanente. Já se denominou esse tipo de misticismo panteísta. No contexto cristão, a gente tem imanência e transcendência. Ou seja, Deus é imanente, porque Ele está envolvido com a sua criação, mas Ele é transcendente. Ele não é a mesma coisa que a sua criação. Mas outras religiões já tem aquela ideia de que Deus é tudo, tudo é Deus, Deus está em tudo, tudo está em Deus e assim por diante. Então, para o homem moderno, a dimensão mística pode desempenhar um papel decisivo. Muitas pessoas reconhecem que tiveram experiências místicas sem atribuí-las a nenhuma religião específica. É típico desses místicos modernos o fato de que, de modo geral, não tomaram nenhuma atitude ativa para se transportar a um estado místico. De repente, no meio da agitação rotineira da vida diária, experimentaram aquilo que chamam de consciência cósmica, sensação oceânica ou osmose mental. É aquele momento que, sei lá, parece que você está na praça com o seu copo de açaí e de repente você se sente pleno, acontece um negócio que assim, você não fez culto, você não fez nada, mas assim, uma sensação meio que de felicidade, algo que aconteceu e você não teve nenhum ritual religioso, né? Então, é importante observar que
o ser humano, ele tem a religiosidade em si. Aí alguns vão canalizar isso para política, ciência, sexo, religião, né? Para família, e seja lá o que for. Porque o coração do homem, ele é um altar. E está sempre dedicado a alguém, ou a algo, nem que seja o dinheiro, ou ao corpo, ou à saúde, né? É como, por exemplo, aquele cara que está saindo com a namorada, mas ele não pode ver o espelho que ele se olha. Ou seja, ele se admira mais do que admira a própria namorada. Então, ou seja, né? Estou supondo, não estou dizendo que isso acontece, né? Então, o que eu estou dizendo aqui, né? Aí os homens mais moda antiga vai dizer que a sacola, não, deixa aquela. Aí nesse caso, pode dar problema. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, estamos sempre de certa forma nos dedicando e adorando alguém ou algo. Por isso que é um desafio muito grande amar a Deus acima de tudo, com todo o nosso ser. Porque vamos ser sinceros, será que em pelo menos um dia a gente consegue amar a Deus com todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento? Será que pelo menos uma hora a gente consegue fazer isso? Né? Então, eu não sei se dá para perceber que assim, várias coisas competem com o lugar de Deus na nossa vida. Às vezes até o nosso próprio ministério. Eu vou mentir para não perder esse ministério. Eu vou puxar o tapete da Jaciara para continuar liderando esse grupo aqui, né? Porque eu estou vendo que ela está conseguindo ganhar o coração do pessoal e eu estou perdendo, mas eu vou dar um jeito aqui, entende? Ou seja, quantas vezes a gente se distancia de Deus porque a gente adora as coisas, né? Inclusive as coisas até que Ele deu, em vez da gente adorar. Então é um negócio para a gente pensar. Deixa eu ver aqui.